Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Que presença. Que unção. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. É um enorme prazer poder estar aqui adorando ao Senhor. É um privilégio muito grande poder adorar ao Senhor, poder trazer a palavra do Senhor. É sempre algo que deixa a gente um pouco, com tremor. Mas amém, faz parte, isso é importante, significa que temos temor com as coisas de Deus. E eu quero brevemente convidar você, primeiramente quero agradecer ao pastor Renato pela oportunidade e pela confiança de sempre, pastor. Obrigada por investir em nós, obrigada por cuidar de nós. Amém? Eu quero convidar você rapidamente para abrir comigo em Lucas capítulo 15. Amém. Lucas capítulo 15, versículo 11. Todos nós já conhecemos essa parábola, todos nós já ouvimos falar dessa parábola. E é uma parábola que todas as vezes que nós lemos, nós meditamos nela, o Senhor, Ele ministra de uma maneira diferente em nossos corações. Eu queria que você ficasse atento a essa palavra neste momento. Lê comigo do capítulo 15, versículo 11 ao 16. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Amém? Continuar aqui no 16. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O tema sobre essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu coloquei o tema sobre onde está o seu coração. E quando eu meditava nessa passagem, nós percebemos aqui que Jesus, ele apresenta 3 corações. O coração de um filho, do filho mais novo que sai de casa. O coração de um filho que permanece na casa. E o coração de um pai. Então, nós vemos aqui 3 corações. E a pergunta para nós hoje é: onde é que está o nosso coração? Mas eu quero que você se atenta para onde, para aquele filho, para o filho mais novo. Antes mesmo dele sair de casa, antes dele pedir para que o pai dele repartisse a herança, o coração dele já estava distante. O coração dele já estava longe do pai. Mas ele teve que viver, ele teve que passar por este momento, ele teve que sair da casa do pai, porque diante dos olhos dele tudo aquilo brilhava, tudo aquilo era lindo, tudo aquilo, ele queria viver uma vida lá fora. Aquilo que o mundo muitas vezes tem proporcionado. E se nós não estivermos vigilantes, atentos, nós nos distraímos com as coisas lá fora. E aquele filho,
Ele andou de um lado, ele andou por outro, ele gastou tudo que ele tinha. Ele até mesmo antes, ele acreditava que a confiança dele estaria naquilo que ele tinha em mãos, que era na herança, que era no dinheiro que ele tinha. Ele acreditava, irmã, que ele poderia ser feliz com aquilo que ele tinha em mãos. Por que nós acreditamos que nós vamos ser felizes com o que nós temos em mãos? Por que nós acreditamos muitas vezes que aquilo essa herança, por exemplo, nunca poderia acabar? Será que ele não analisou que aquilo um dia iria acabar e um dia que ele iria se encontrar? E eu comecei a pensar sobre isso, e tem um capítulo aqui que fala que a Bíblia ela diz que ele desperdiçou tudo, vivendo uma vida irresponsável, vivendo uma vida irresponsavelmente. E ao olhar para isso, aquele filho, ele se encontrava totalmente distante do pai. Ele aproveitou tudo aquilo que ele tinha, ele comeu, ele gastou em festas, em tudo que ele poderia gastar irresponsavelmente. E teve um dia que ele se encontrou, ele sem nada, absolutamente sem nada. E aí bateu aquele desespero. E agora? O que é que eu vou fazer? Se eu não tenho aonde me alimentar, se eu não tenho o dinheiro que antes eu tinha, que poderia me sustentar, eu não tenho mais, onde é que está? O que é que eu vou fazer? E aí eu quero ler com você aqui. Perdi aqui. O pecado, ele sempre funciona assim. Primeiro ele te encanta, depois ele prende, depois ele te destrói. Porque é assim. Tudo é encantador, tudo brilha, tudo parece bonito, tudo parece que nunca mais vai se acabar. Mas a gente sabe que não é assim. Porque vai chegar um momento que aquilo vai ferir, aquilo vai machucar. Aí a escolha depende de mim e de você. Se eu quero permanecer aonde eu estou, ou se eu quero sair dali. Mas para mim sair dali, eu preciso de algo diferente. Eu preciso de algo novo. Porque sozinho, muitas vezes, eu não consigo. Eu vou andar as voltas, e eu não vou conseguir sair. As distrações, as preocupações, a correria, os desejos desse mundo, pouco a pouco, vem roubando o nosso tempo que nós temos com Deus. O nosso tempo que nós precisamos passar com Deus. O nosso tempo que nós deveríamos investir mais em Deus. Isso tudo vem nos tirando de pouco a pouco. Logo aquilo que antes incomodava, passa a ser tudo normal. Porque hoje a gente vê uma velha frase que fala, né? Ah, tá tudo bem, mas é só uma vez. Não vai ferir, não vai machucar. Eu vou conseguir sair, mas depois que você coloca o pé lá dentro, você vai devagarinho. Às vezes você vai até devagarinho, mas depois que você coloca, para você sair, ah, meu amigo, você não sai sozinho, você não sai fácil. É difícil. É muito difícil. Em Mateus 24:12... E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Isaías também declarou: ai dos que o mal chamam o bem, e ao bem o mal. Isaías 5:20. O pecado, ele vem para nos separar do Pai. Ele vem para destruir. E talvez hoje você se encontre nessa posição. Você se encontra frio em relação ao Senhor, frio em relação à presença de Deus. Você se encontra frio em relação àquilo que... a estar na casa do Pai. Muitas vezes nós estamos, mas nós não sentimos a presença. E quantas vezes nós culpamos o louvor,
pregador, e o pastor, a liderança. Mas é algo que já está dentro de nós, você está entendendo? É algo que já está dentro de nós. É algo que está ali te consumindo aos poucos e tem te matando aos poucos e você não tem visto isso. Mas nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que não desiste de nós, independentemente daquilo que nós fazemos. Mas eu quero que você se atenta agora para um segundo coração. O segundo do coração é o coração do filho que permanece na casa. Eu quero que você leia comigo aqui em Lucas 15, continua. Lucas 15, do 25 ao 30. 25 ao 30. Amém? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e a dança. Não, espera aí, irmão, eu me perdi aqui. Espera um minutinho. Não era essa parte. Era 16. Não, eu quero focar aqui no 16. No 25, exatamente. É isso mesmo. Amém. Acontece, coisa ao vivo é assim, né, gente? No dia 17, então vamos lá. 25, lê comigo, ao 30. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Parei aqui. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Você consegue entender a revolta desse filho, aquilo que aquele filho tinha já no coração dele? Aquele filho que estava do lado do pai, que estava na casa do pai, mas que não tinha o pai dentro dele. Ele não estava na presença do pai. E quantas vezes nós nos encontramos assim? Nós viemos à casa do Senhor, nós estamos aqui prontos para ouvir a palavra, nós viemos adorar ao Senhor, mas nós estamos com o coração longe dele. O nosso coração se encontra lá fora, os nossos pensamentos estão lá enquanto a palavra do Senhor é liberada. Nós estamos distraídos, nós nos encontramos distraídos. Você já parou para pensar que o Senhor, Ele tem pressa para fazer algo na minha vida e na sua vida? Será que você já parou para pensar, enquanto aquele filho mais velho, ele servia, ele trabalhava, ele estava presente, mas o seu coração estava cheio de comparação, estava cheio de ressentimento, estava cheio de amargura? E o que adianta? O que adianta você servir? Você está em vários ministérios, você serve, mas e o seu coração? Aonde o seu coração encontra? O seu coração está em Deus. O seu coração está nele. Esperamos muitas vezes reconhecimento de pessoas. Esperamos recompensa humana. E quando isso não acontece, nasce a frustração. Foi o que aconteceu com esse filho. Ele não foi reconhecido. Ele não foi reconhecido. Ele, diante dos olhos dele, ele que precisava ser o reconhecido. Não aquele filho que enquanto saiu de casa, mas aquele filho se arrependeu. Aquele filho, ele voltou para casa. Ele voltou e o pai estava ali pronto para recebê-lo. Aquele pai estava pronto para receber com muito amor, com muito carinho. O pai não se preocupava por aquilo que ele ia falar. O pai não estava tentando
estando atento àquilo que as desculpas que aquele filho ia trazer. Aquele pai só queria abraçar aquele filho, só queria beijar aquele filho, só queria vestir a melhor veste, só queria colocar um anel sobre o seu dedo, colocar as sandálias nos seus pés. Aquele pai só queria isso. E enquanto um filho ficava olhando com os outros olhos para aquele filho que voltava para casa. Será que você consegue entender como muitas vezes nós nos distraímos da presença de Deus? Quantas vezes nós estamos, mas não estamos. E o Senhor, Ele ministrou muito no meu coração sobre isso. O que adianta, muitas vezes, eu querer estar em todos os cultos, em todas as reuniões, mas o que eu estou vindo buscar? Quando eu saio da minha casa, eu estou indo à procura de quê? O que eu estou procurando? O que eu quero? Onde está o meu coração? O meu coração se encontra realmente nele? O meu coração se encontra realmente no Senhor? O problema é que as pessoas continuam hoje dentro da igreja, mas o seu coração está longe. Completamente longe. Eu conversava com uma pessoa recentemente, e uma pessoa, ela mora no Brasil, e ela me falava sobre que as igrejas hoje do Brasil não são como antigamente. Já não se sente a presença como antes. Você vai na igreja, Michele, você encontra as igrejas nos cultos vazios. Você vai nos lugares, você encontra, quando é movimento, foi o que foi mencionado aqui, quando é um movimento, aquilo está tudo cheio, mas o movimento passa. E aí? As igrejas encontram vazia. Não tem vontade para a igreja. E eu falava para ela, mas sabe que o problema muitas vezes, nós olhamos e acreditamos e achamos que é até os que estão à frente da igreja. Mas não é. É o nosso coração. Qual é a sua atitude quando você vai num culto adorar o Senhor? Aonde está o seu coração quando você vai adorar o Senhor? A sua entrega, qual é a sua entrega? Você reflete sobre isso? Você está dando o seu melhor a Deus? Será que você está entregando o melhor a Ele? E eu falava isso com ela, e ela falava assim, e cada vez que passa, eu ainda falei para ela, cada vez que passa, o pecado ele vai entrando de uma maneira, ele vai, porque o pecado ele está em todo lugar. E nós precisamos saber como lidar com isso, porque tem momentos que nós precisamos aprender a falar o não. E quantas vezes nós não sabemos falar não para certas coisas? Quantas vezes nós falamos sim, sim para tudo, e quando nós estamos vendo, nós estamos dentro de algo que não era para nós estarmos. Algo que não tem trazido crescimento para nós. Algo que não tem nos levado a crescimento nenhum. Nós procuramos por um crescimento, mas o que nós fazemos para isso? Foi como foi mencionado hoje aqui. Nós viemos para os cultos, e daí? O que nós fazemos depois? O que nós fazemos em casa? Porque o nosso verdadeiro culto é em casa. O nosso verdadeiro culto é com a nossa família. Como é que você lida com seus próximos? Eu não tenho paciência, eu não consigo lidar ali, eu não sei lidar aqui. Se você não sabe lá, como você vai saber aqui? Se você não sabe ministrar lá, você vai saber aqui? Mas eu olho para aquele coração e eu vejo que aquele coração, ele estava completamente contaminado. Contaminado com tudo aquilo que aquele filho estava vendo, estava fazendo. Porque aquele filho, ele estava ali, ele estava observando muita coisa. E quantas vezes nós observamos e permitimos que algo entre? E depois que algo entre, como é que fica? Depois que contamina aqui dentro, como é que fica? Como é que vai ser? Mas eu quero que você se atenta ao coração de um pai. Lucas capítulo 15, do 31 ao 32. Aquele pai, ele respondeu ao filho, disse o pai:
Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Será que você entende isso? Aquele filho que ninguém dava nada por ele, porque achava que ele estava morto para lá. Mas o arrependimento chegou nele. E quando esse arrependimento chegou, Jesus ele está ali, ele está sempre pronto. Porque quando ele vem nos limpando, ele vem nos sarando. Ele não é de fazer a obra incompleta, ele faz uma obra perfeita. Será que você entende isso? Mas eu quero que você se atente a esse coração de um pai, que é um coração cheio de amor, um coração cheio de graça, um coração cheio de misericórdia, um coração que não quer nada em troca. É um coração que não deseja nada em troca. Ele só quer você, ele só quer o seu coração, ele só quer a sua entrega. Irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar mais. Porque não existe promessa de melhoras. E nós sabemos disso. Nós sabemos que não vai melhorar. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Até acreditamos que isso pode, mas não vai. Porque o pecado ele tem crescido cada vez mais. Na minha casa, a gente não assiste telejornal. Porque o telejornal, ele tem trazido tanta coisa. E quanto mais você assiste aquilo, você vai vendo a crueldade, a frieza das pessoas. A frieza a ponto de fazer coisas abomináveis. E a gente pensa muitas vezes e medita sobre isso e fala, nossa, como o ser humano é capaz de viver isso, de permitir fazer isso. Mas um ser humano que não está em Deus, ele faz coisas terríveis. Um ser humano que o coração dele está distante de Deus, você não pode esperar nada. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, igreja. Nós estamos aqui porque nós entendemos que Deus, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nossa casa, Ele é o Deus do nosso coração. Você precisa dar essa liberdade para que Ele entre, para que Ele comece a limpar tudo aquilo que está dentro de você. Há feridas, há coisas que estão te magoando, há coisas que estão paralisando o teu ministério, paralisando o teu chamado. E cada vez mais nós temos contaminado o nosso coração com a internet hoje em dia. A internet ela pode ser bênção para você, mas se você não souber usar, ela vai te destruir. Cuidado. Cuidado. Pais com as suas crianças, cuidado. Cuidado que vocês deixem os seus filhos assistirem. Aonde vocês permitem os seus filhos estarem. Cuidado, fazem atenção com isso. Mas eu quero que você olhe para esse coração. Eu quero que você deseje esse coração. Eu quero que você comece a entender que Ele é o Deus da nossa vida. Que Ele é o Deus das nossas escolhas. E Ele é o Deus quem cuida de nós. E Ele cuida com tanto amor. Ele cuida com tanto cuidado. Independentemente do que você é ou do que você já fez. Independentemente se você não perdoou, se você vai perdoar, mas Ele está ali, Ele cuida de você. Independentemente se você já errou, se você continua no erro, Ele está ali para te ajudar. E muitas vezes, irmã, Ele só quer pegar nas nossas mãos e quer falar, vem, vamos. Eu sei que talvez a caminhada é difícil, mas vem, eu estou com você. Você não está só. Mas mesmo assim, nós nos distraímos. Nós nos distraímos assim como esse filho mais velho permitiu se distrair. Assim como esse filho mais velho. Deus ele tem algo novo para mim e para você, amém? Você acredita nisso, amém? Para concluir, eu quero que você abra comigo aqui em Joel, capítulo 2, do 12 ao 13.
Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aqui não fala alguns corações, mas ele fala de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se e grande em amar. Amém. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Toma posse dessa palavra hoje na sua vida. Você precisa crer que o Senhor está com você, que Ele só quer o seu coração. Ele quer um homem e uma mulher que se aquebranta, que se joga diante dEle e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. De alguém que não olhe para a esquerda nem para a direita, porque se você olhar você vai parar, porque pessoas vão tentar te parar, mas você não pode olhar. Você não pode olhar. Olha para o Senhor. Olha para Ele. O seu foco precisa estar nele. Os seus olhos precisam estar nele. E hoje a pergunta é: onde está o seu coração? Onde se encontra o seu coração? O coração do Pai, ele continua aberto. Ele continua esperando. Ele continua recebendo. Ele ainda hoje faz festa quando um filho decide voltar para casa. Será que você entende isso? Mesmo que para você não dá, mesmo que para você não tem jeito, mas Ele te espera. Ele te espera porque Ele te ama. Amém? Eu quero pedir você que se colocasse de pé. Já estou no meu tempo. Eu quero convidar você. Eu queria fazer aqui uma oração. Talvez você se encontra distante. Talvez hoje você se encontra como aquele filho mais novo, totalmente longe do propósito. Você se encontra perdido diante de um pecado. Eu quero orar por você hoje. Por você que sabe e que acredita que você precisa do Senhor. Porque Ele te basta. Porque a presença dEle te basta. E também quero orar por você que se encontra distante, para você que se encontra com o coração frio, para você que se encontra na casa do Pai, mas distante do Pai. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, você vem à frente. Os obreiros estarão aqui orando por você. Mas o Senhor só quer um coração arrependido. Ah, igreja, Ele só quer um coração sedento a Ele. Feche os seus olhos aonde você estiver. Feche os seus olhos aonde você estiver neste momento. Coloque a mão no seu coração e comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Senhor, toma o meu coração hoje, Pai. Toma o meu coração, Senhor. Vem limpando hoje, Pai, tudo aquilo que tem visitado o meu coração e que não vem de Ti, Jesus. Vem limpado, vem arrancado de dentro de mim hoje, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma o meu coração, toma a minha vida, direciona a minha vida hoje, Pai, em nome de Jesus. Abre a sua boca onde você estiver. Não fique indiferente à presença do Espírito Santo. Não fique indiferente à presença de Deus. Porque o Pai está na casa. Ele se encontra na casa. Ele se encontra aqui perto de você. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, visita a vida de cada homem, de cada mulher que está aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha sondar os nossos corações. Que o Senhor venha esvaziar os nossos corações hoje, Pai. Esvazia-nos de nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha como um renovo hoje a cada um de nós. Que o Senhor vem limpar, que o Senhor vem despertar hoje, Pai, algo novo em nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sair dessa vida do normal, essa vida onde tudo é normal, essa vida onde tudo pode, Pai, para que nós possamos colocar o Senhor na direção das nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor é perfeito, porque o seu agir é perfeito, porque a tua unção, ó Pai, é poderosa em nosso meio, Pai. Nós cremos no poder da
tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus, amém. Aleluia, amém. Deus abençoe, irmãos.